E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula vamos fazer um momento diferente, né? Que é o momento da gente trabalhar alguns exercícios referentes à Primeira Guerra Mundial, tá? E na aula passada eu tinha deixado alguns exercícios pré-selecionados, o 2, o 4, 5, 6, o 8 e o 9. Então eu vou resolver comentar esses exercícios primeiramente, depois vou solucionar mais e comentar mais alguns. Vamos lá. Começando pela questão número 2. Leia o texto a seguir para 2. Eu vou colocar, antes de eu começar a ler aqui, o cursor só para você poder visualizar, né? Todo mundo achou aí no finalzinho da primeira página, né? Vamos lá. Leia o texto a seguir para responder a questão abaixo. Enquanto os franceses e os britânicos tinham emergido da Primeira Guerra Mundial com um profundo trauma dos horrores da guerra e a convicção de que um novo conflito deveria ser, se possível, evitado, na Alemanha só ocorreria algo parecido depois da Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos de 45 levaram a uma profunda mudança na cultura popular e política da parte ocidental da Alemanha. Aos olhos desses alemães, a extrema violência de 45 fez da Segunda Guerra Mundial a guerra para acabar com todas as guerras. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de fazer um comentário, né? Parando aqui, né? Estamos aqui então, ó, para vocês se localizarem, né? Não se perderem. O comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: a Alemanha, ela não foi derrotada completamente na Primeira Guerra Mundial. O que isso significa? Significa que antes do colapso total e de que seu território fosse invadido pelos aliados, os alemães se renderam, né? Então, talvez isso seja o fator, né, que o texto está falando. A Segunda Guerra Mundial para a Alemanha é muito mais traumática porque o país inteiro foi arrasado, né? Cidades, Berlim, Colônia, Munique, cidades inteiras foram riscadas literalmente do mapa, né? Enfim, então acho que essa questão pode ser refletida dessa forma também, ok? Então vamos dar sequência e ler os itens. Entre os fatos que poderiam confirmar a interpretação oferecida pelo texto sobre a atitude de franceses e britânicos depois da Primeira Guerra Mundial, pode-se incluir. Lembrando, né, que para a França e para a Inglaterra, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser muito mais destrutiva, principalmente para os franceses, porque eles vivenciaram dentro do seu país os horrores da guerra. A participação de um organismo internacional para mediação de conflitos e pacifismo que marcou a reação da França e da Grã-Bretanha à ascensão do nazismo. O fim da corrida armamentista entre as potências do Ocidente e do leste europeu e a eliminação dos arsenais alojados na Europa, na Ásia e no norte da África. Isso aqui não tem nada a ver, né? Essa corrida armamentista ela vai acontecer no âmbito do pós-Segunda Guerra Mundial, ela vai se estabelecer. A repressão imediata e violência por França e Grã-Bretanha a todos os projetos belicosos e autoritários que surgiram na Europa, muito pelo contrário, né? Houve uma certa em nome dessa manutenção da paz, né? Os franceses e os ingleses meio que entre aspas, né? Fizeram vista grossa para o nazismo. Letra D. O acordo para a constituição de uma política internacional que vigiasse as movimentações militares das grandes potências e fosse coordenada por um país não europeu e os Estados Unidos. Também nada a ver, né? A liberação pela França e pela Grã-Bretanha no decorrer das décadas de 20 e 30 de todas as suas colônias, para evitar o surgimento de guerras de emancipação nacional. Esse processo só ocorreu na segunda metade do século XX. Então, consequentemente, né, analisando o texto, as questões levantadas pelo texto, e para a gente observar a atitude da França e da Inglaterra, é justamente a criação da Liga das Nações
né? Essa liga que tenta negociar diplomaticamente os conflitos, mas não consegue. Então, só pode ser mesmo a letra A. Viu, pessoal? Marquem aí, tá? Letra A como a alternativa correta. Tudo bem? Ok? Vamos para a próxima? Questão 4, né? Agora é a próxima, questão 4. Deixa eu levar o nosso cursor até lá. Deixa eu encontrar a questão 4 aqui, né? Tem muitos textos. Achei. Tá aqui, ó. Questão 4. Foi um período caracterizado por investidas. Os alemães invadiram a Bélgica, cuja resistência heróica, notadamente em Liège, possibilitaria a plena mobilização dos franceses e dos russos. Apesar dos esforços franceses, 78 divisões germânicas armadas com artilharia pesada chegaram às vizinhanças de Paris. Graças à extrema habilidade do general Joffre, os alemães foram obrigados a recuar até o vale do rio Marne. Em setembro, foi disputada a primeira batalha do Marne, com a participação de 2 milhões de homens. A primeira batalha do Marne, tratada no texto, deve se relacionar com a Blitzkrieg, está fora, né? Blitzkrieg só na Segunda Guerra Mundial, mas aqui ele está salientando uma das etapas da guerra, que é a guerra de movimento, aquela fase inicial, onde você tem as grandes movimentações, né? As grandes mobilizações de tropas e operações ofensivas. Então a letra A a gente já vai descartar. A letra B também, a guerra de trincheiras, já vou descartar, porque a guerra de trincheiras se caracteriza pela estagnação do fronte, né? Letra D, a primeira batalha em que letra C, né? A guerra de movimento adotada no início da Primeira Guerra Mundial pelos alemães, estratégia de fazer parte do chamado Plano Stephen, pode ser essa aqui, provavelmente deve ser. Letra D, a primeira batalha em que se registrou o emprego do gás como arma, não, o gás só foi utilizado a posteriori, já na fase da Guerra das Trincheiras, quando a guerra entrou naquele momento de impasse, né? O sucesso do plano escolhido pelos alemães para derrotar rapidamente a França. Não, o plano Stephen não deu certo, né? O retardo dos belgas aí foi importantíssimo para barrar esse avanço das forças alemãs. Então, letra C, né? Marca aí. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima? Número 5, né? Deixa eu mover o cursor aqui. Questão 5. Vamos lá. Opa, movi mais para baixo um pouquinho. Aqui. Questão 5. As imagens são emblemáticas e um devastador... as imagens, apresentadas são emblemáticas de um devastador conflito e fizeram o crítico literário, ensaísta, tradutor, ficcionista e poeta Walter Benjamin afirmar: em vista de tais armas, o ritmo do conflito bélico vindouro está ditado pela tentativa não só de se defender, mas também de suplantar os terrores provocados pelo inimigo por terrores 10 vezes maiores. O que ele está falando? É a questão da corrida armamentista, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Ela incentivou o desenvolvimento de armas cada vez mais letais, mas também você tinha a questão do aspecto psicológico, né, dessas armas. Por exemplo, o tanque. O tanque, ele, apesar de em algumas batalhas ser decisivo, né, estrategicamente para a vitória, ele tinha um fator muito mais de provocar medo no adversário do que efetivamente ser a arma que mudou o rumo da guerra, entendeu? Então, ele está trabalhando essa questão aqui. Vamos lá para a pergunta, né, mais embaixo. Essa aqui é fácil, hein? As imagens do texto remetem para Guerra Civil Norte-Americana, Guerra dos Boeres, Guerra Civil Espanhola, Primeira Guerra Mundial, Guerra Fria. Por favor, né, gente? Nós estamos trabalhando Primeira Guerra Mundial, né? Então, marquem aí Primeira Guerra Mundial. Se cair no vestibular, né, nem vocês acertam, né? Pelo amor de Deus. Faz discutir, não. Vamos para a próxima questão, que é a questão 6. Questão 6. Vamos lá, pessoal. Questão 6 agora, né? Deixa eu subir o cursor aqui, por gentileza.
Deixa eu achar 6, cadê você? Bom, era para estar aqui, né? Tem a imagem aqui, viu, pessoal? Cortou o número 6, mas não tem problema não. Tá na sequência aqui, ó. Nós temos que analisar essa imagem e fazer leitura desse texto. Primeira imagem, operários, né? Fabricando bombas aí. E está a legenda. Na época, 70% dos trabalhadores ingleses estavam ocupados na indústria bélica. Esse conflito chamou a atenção por aplicar avanços tecnológicos da época a serviço da destruição. Por isso, a guerra não era travada apenas nos campos de batalha, na linha de frente, mas também nos bastidores, na disputa industrial entre as nações pela fabricação de armas mais potentes e revolucionárias. Pela primeira vez na história, a maior parte dos recursos produzidos pela sociedade, sobretudo as inovações da ciência, está voltada para o esforço de guerra. Esse é um dos aspectos centrais que distingue esse conflito dos anteriores. Ele foi também uma guerra de tecnologia, ou seja, está mostrando aqui aquela questão, né, do esforço de guerra dessas nações, de como esses países se engajaram, né, nessa produção militar e pela primeira vez na história a ciência, né, que até então era vista como uma forma de provocar o bem-estar da sociedade, da população, ela também foi usada com o intuito da destruição, né, em massa, em larga escala. O processo histórico que une a fotografia ao texto, expressando um sentido comum a ambos, denomina-se... pelo amor de Deus, hein, mano? Essa aqui tá fácil, hein? Letra D, Primeira Guerra Mundial, hein? Também, tranquilo. Mais fácil que, né? Não sei o que, no tanque. Lembra que eu falava na sala? Pois é. Enfim, mas deixa pra lá. Questão 8. Vamos para a 8. Deixa eu achar aqui onde ela começa. Tá aqui, ó. Questão 8, beleza? Vamos lá? Sai daí, trenzinho. Opa. O artigo 40... artigos do Tratado de Versalhes. Artigo 45. A Alemanha cede à França propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do Sarre. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva para os objetos de guerra. Voltando aqui em cima, continuação aqui da 8, né? A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e seus bens. São determinações do Tratado de Versalhes que deixou muito claro que as punições que a Alemanha recebeu, né, foi considerada a grande culpada da guerra, tratado esse, né, que é importante, porque isso fere, né, essas punições excessivas, fere o orgulho nacional alemão e isso abastece o ódio, que vai ser o fertilizante para que as plantinhas do nazismo floresçam na década... Ô mosquito chato, viu, gente? Pelo amor de Deus. Porque as plantinhas maléficas do nazismo se desenvolvam, né, na década de 20 naquele país. De acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes encerrou a Segunda Guerra Mundial, está errado, né? Extinguiu a Liga das Nações, está errado, ele criou a Liga das Nações. Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, não. A Primeira Guerra Mundial já tinha havido se encerrado, né? D. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha, isso aí foi feito depois da Segunda Guerra Mundial. A letra E, né? Só pode ser a letra E. Impôs duras sanções à Alemanha, né, na Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e a reorganização das forças políticas. É essa aí. Beleza, pessoal? Vou parar por aqui, né? No próximo vídeo eu corrijo mais e comento mais algumas questões com vocês. Tudo bem? Até mais!